Oi, galera do CrescerCast, estamos começando mais um episódio. Antes, gostaríamos de agradecer a vitória da Unimetrocamp, a galera do marketing do Crescer. E hoje nós estamos aqui com a Brenda e com a Bia também. Podem se apresentar, meninas. Eu sou professora de Educação Física, da Educação Infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, também do 6º e do 7º ano, e técnica das equipes de vôlei do colégio. Eu sou tanta coisa na escola, eu sou a peça coringa da escola, eu acho. Vou deixar como coringa, então. Sou a peça coringa do colégio Crescer. Bom, pra gente começar, eu queria saber... Eu descobri recentemente que eu não sabia que a Brenda antigamente era a Letícia, antigamente da coordenação. Porque hoje em dia a gente sabe que a Lê já virou coordenadora do ensino médio, mas antigamente, antes da Lê ser auxiliar de coordenação, era a Brenda. Então eu queria saber como foi essa experiência e como foi essa transição pra você chegar no vôlei hoje. Tá. Foi assim, eu comecei trabalhando em outro lugar, eu fui atendente no Detran por 2 anos, vim morar em Campinas, na verdade eu sou de Jundiaí, vamos voltar um pouquinho, né? Eu sou de Jundiaí, eu não sou daqui, daí eu passei na Unicamp, eu vim fazer faculdade pra cá, e ao mesmo tempo que eu fazia faculdade à noite, eu comecei a querer trabalhar, então eu me tornei atendente no Detran por 2 anos, e aí... Nesse tempo, eu falei, eu preciso me aproximar um pouquinho mais da minha área, que é a educação física. E aí eu vi a vaga de auxiliar de coordenação do ensino médio. Foi assim. E, Bia, você também, além de ser a nossa coringa, você teve ali uma mudança também no seu curso, né? Você fazia física, foi a nossa plantonista de matemática, e hoje você tá aí a nossa coringa. Como que foi isso pra você? Tanto o curso quanto ali dentro do Crescer? Então, eu estudei no Crescer a vida inteira, né? Desde 2003 até 2019, que foi quando eu me formei. Aí em 2020 eu entrei pra trabalhar. Trabalhei, eu já fiz tudo que vocês pensarem daquela escola, eu já fiz. Tudo. Eu trabalhei na secretaria. Como aluna. Eu fui aluna como aluna também. Porque eu era professora aprendiz, assim. Eu não sei se vocês chegaram a ter. Tem. Não, mas era um projeto que chamava Professora Aprendiz, que você chamava um aluno para dar aula para outros, fazer um plantão para os seus colegas. Eu fazia tudo que vocês podiam pensar. Sim. Eu jogava no time de hand, eu era do time de robótica. Eu fazia tudo. Tudo que vocês pensarem, assim. Eu me enfiava em tudo que era possível. E aí eu tava sempre perto da coordenação. E o Anderson, quando eu tava terminando de me formar já, tava ali no 2018, 2019, ele já falava, você vai trabalhar aqui pra gente, hein, vai trabalhar aqui pra gente. Aí virou 2020, eu entrei pra trabalhar na escola, já tava pandemia e tal. Aí eu comecei a trabalhei no processo de matrícula, acompanhei o processo de tudo, já trabalhei na secretaria do Colégio Crescer Beatriz, tudo bem? Como eu posso ajudar? Eu fazia isso, eu fazia tudo. Já fiz matrícula, um monte de vocês, da geração de vocês, eu fiz a matrícula. De grande parte de vocês. Legal. Loucura. Fui monitora de corredor. Aí depois eu virei auxiliar do Anderson. Eu era a tia do radinho. Eu já fui a tia do radinho. Eu ficava no radinho, tipo assim, me chamavam. Bia, tá na escuta? Bia, liga o ar da sala tal. Tudo mesmo. Isso com quantos anos? 18. E hoje a gente tem? Comecei com 18, 23 hoje. Gente. Quem quer dar um jeito? Quem quer? Só Realmente. que esse processo todo eu tava doida pra achar um espaço na matemática ou na física, porque era o meu curso, né? Só que o tempo foi passando e eu não tava me encontrando na área. Não tava feliz, eu tava muito insatisfeita mesmo. E aí, em 2023, no começo do ano, a minha amiga querida chegou em mim e falou, a gente vai abrir o time de vôlei, vai ter a seletiva no dia tal, a gente vai começar... Aí eu comecei a acompanhar de perto. E aí... Eu, nesse processo de ficar ajudando com logística do vôlei, assim, bem no comecinho, eu falei, meu Deus do céu, eu quero viver isso aqui pro resto da minha vida. Aí eu prestei o vestibular de novo, da Unicamp, tranquei, larguei a física pra trás e estou na área da educação física, graças a Deus, felizmente. E Brenda, como você teve a ideia? Acho que foi sua, né, a ideia de abrir o time de vôlei do Crescer, foi? Vamos fazer uma retrospectiva. A gente tem que voltar alguns anos para trás, assim. Como que começou tudo, né? A questão... Primeiro, o futsal ele já estava consolidado quando eu cheguei na coordenação, em 2017. E em 2018, um ano detalhe depois... fofo da história. Todo o tempo de coordenação da Brenda no ensino médio foi o meu tempo de ensino médio. Ela entrou junto comigo como auxiliar de coordenação. Eu entrei no ensino médio em 2017. Ela entrou como auxiliar de coordenação. Eu terminei o ensino médio, foi a época que ela... Foi o ano que eu... Caraca, vocês estão juntos há muito tempo. Sim. Caraca! Pois é.
é uma relação muito especial, muito fortalecida, assim, por conta desse tempo, da convivência, enfim. E aí, em 2017 eu entrei, em 2018, aí você vai poder contar um pouco melhor pra gente. Desceu a diva lá na sala da coordenação, porque assim, Isso, o Nelson. eu tava na aula de educação física do Nelsinho. Nelsinho, um querido. Ó, Beijo, Nelson. beijo, Nelson. Fã de Nelson. Eu atormentava o Nelson. Atormentava muito. Eu era doida pra jogar alguma coisa. Eu era muito do handball na época. E aí a gente jogava, minha sala era muito do handball. E a gente assim, Nelson, abre um time de handball. Poxa vida, por favor. Eu lembro, eu tava na quadra de cima, eu falando com o Nelson, eu tava no 2º ano, e eu falando, Nelson, por favor, abre Era um time de aberta a quadra handball. de cima ainda. Era sem sol, assim, ó. Não tinha teto. Nossa. Era loucura. E eu falando, por favor, juntamos umas amigas assim, e falou, olha, gente, não tem espaço na minha agenda, com 85 mil categorias de futsal, com as aulas, não tem espaço pra abrir um Mas time de não tinha, handball, não tem como. Mas eu conheço alguém Mas eu conheço alguém que de repente... que de repente pode topar. Brendinha é da educação física, vocês sabem, né? Na hora que ele falou isso, eu falei, posso descer lá então? Desci, No mesmo momento. no mesmo momento, eu desci, aí a gente corta pra versão dela da historinha dela, eu já cheguei nela. Elas chegaram com o jeito que elas chegam com o braço aberto. Brenda, pelo amor de Deus, a gente teve uma ideia. Desse jeito. Então, e se a gente fizesse um time de handball? Só que o Nelson não consegue. Será que você... Não dá, Sim, eu tinha pouca coisa pra fazer, né? Tranquila. Tranquilo, Só imagina, coordenação assim, tranquilo. do avesso. Super tranquilo. Aí eu falei, cara, pensei com muito carinho, assim. Falamos Eu lembro sobre isso da talvez o sua dia cara, inteiro, sabia? né? Você lembra? Eu lembro da conversa. É mesmo? Eu lembro, eu tenho memória. Eu não lembro a cara boa. que eu fiz. Eu lembro. Devo ter feito E uma uma- cara de assustada, Foi, talvez. foi. Tinha eu e mais umas 3 meninas da minha sala, assim, e a gente parada na frente da mesa da Brenda, ela sentada, e a Brenda joga o cabelo aqui, Até hoje, né? Até hoje. E ela aqui, assim, olhando assim pra gente, eu falando, não, porque... E pensa, eu e essa... A gente era tudo doida. Juntou essas doidas todas, assim, e a Brenda olhando pra nossa cara, tipo assim, vou Eu sou comprar aquela pessoa que essa. topa, E a sabe? Brenda é a pessoa que topa, é a pessoa que compra. Aí eu lembro da sua cara, a hora que eu falei, assim, e eu vi Cara, que eu vou você ter ia fazer topar. isso. Você viu? Eu sabia. Você leu exatamente. Eu vi que você ia topar, eu vi na sua cara. Foi muito engraçado, assim. Eu tenho essa memória até hoje. Muito louco. Falei, cara, vamos tentar. Será que dá? Uhum. Acho que pode dar. A gente precisa da autorização da direção da escola. Antes, só o futsal. Era só o futsal. Sempre foi só o futsal. Eu acho que não teve times Não teve nenhum outro de time outras nada. modalidades até o momento no campeonato que a gente joga no interescolar, né? Sim. Então, ia ser algo novo. E Nossa. aí eu fui direto no Marcos, no diretor do colégio. Falei, olha, eu recebi essa demanda das meninas e tal, né? Bem assim, com essa cara lavada minha, né? Com essa você fuça acha? aqui, né? Porque você tinha a idade que eu... Com essa fuça aqui de 20 Tio Marcos, tudo bem? Tudo bem? Então. E ele é outro, encontrei outra pessoa que topa. Ele é o cara que topa também. Ele não é o Caraca. cara que, tipo assim, não. Ele, tipo assim, ele compra, sabe? Aham. No que eu falei, ele falou, vamos fazer. Desse jeito, assim, eu não precisei falar mais nada. Foi muito legal. Foi uma abertura muito especial também. Foi o que fez a gente conseguir abrir o handball. Foram 2 anos daí, né? 18 e 19. E depois também o projeto do vôlei, acho que ficou muito mais fácil. A porta já estava meio aberta, né? Uhum. Já Foi tava mais totalmente. tranquila. Legal. E como que foi essa entrada do vôlei? Tipo assim, a galera acolheu bem a ideia? Como que foi isso? Ai, a história do vôlei é muito legal também. Porque aí o vôlei foi em 2023. Uhum. Então a gente jogou pelo handball 18 e 19. Foi na época da Bia de 2º e 3º ano do médio. E aí, em 2020, eu assumi as aulas. O que aconteceu? Uma professora de educação física foi para Irlanda. Talvez vocês tenham tido aula com ela, será? Com a tia Letícia. Uhum. Enfim, e aí me perguntaram se eu assumiria as aulas e tal. Eu assumi as aulas do infantil. Eu acho que foi um de 2 na época. Enfim, foi essa transição de coordenação para as aulas de educação física. Então, desde 2020 em diante, eu tô com as aulas de educação física. E em 2023, no começo de 2023, o Nelsinho falou assim pra mim, na verdade ele colocou num grupo que a gente tem dos professores de educação física. Ele falou assim, gente, é o seguinte, a gente tem daquele jeito fofo dele, né? Nós temos uma equipe de vôlei, assim, muito, muito legal para disputar, muito competitiva, que vale a pena inscrever no campeonato, só que eu não tenho horário. No mesmo esquema do handball, eu não consigo assumir isso, não dá.
alguma de vocês quer? Porque sou eu, a Fer, Gama e a Letícia, né? E aí eu não lembro se as meninas responderam, eu falei, olha, se vocês não quiserem, eu quero. Foi A mesma cara que ela fez, a mesma cara lavada lá na coordenação, com a mesma cara lavada. Sim, sim. E foi assim que nasceu. Aí o Nelson, eu não sei se ele fez o convite pro pessoal, se ele já tinha dado a ideia pro pessoal de 2023, que era Nicolas, quem mais? O Lodge, O time de 23. o time de 23, a Rafa, Priscila, o Diogo. uma galera que já tinha muito fundamento de vôlei, assim. A Júlia. que ia... É verdade! Júlia, olha, eu batendo na mesa. Foi 2023, eu já ia meter um beijão na mesa. Ai. Nossa. Cara, quem mais? O time 23 era Timaço. Era um time grande. Era um time misto. JV cantor, saudades. JV! Medalhas. Tinha um Estrela no time. A cara do Nicolas. Ai, cara. Que mais? Então, foi o primeiro ano do vôlei no interescolar também. Eu acho que há muitos anos não tinha. Se teve, há muitos anos não tinha. Eu não sei se já em algum momento teve a modalidade interescolar. Mas, como foi o primeiro ano, as escolas também não tem muito. A gente tem time feminino, a gente tem time masculino, não tinha isso. Então, as escolas inscreveram. O que deu para fechar eram equipes mistas. E aí foi como começou o vôlei no interescolar. Foi como começou com a molecada lá no Crescer, que foi muito especial. Que legal. Eu lembro, assim, com clareza. Porque eu e a Brenda com essa... Quando eu era aluna, eu não dava descanso pra Brenda. Não dava descanso. Os professores me apelidaram de Brendete. Porque Era uma legião, praticamente. Eram algumas. era eu e mais 3 amigas. E nós éramos um quarteto. E a gente não desgrudava da Brenda. A gente não desgrudava. Assim, desde o comecinho, né? Quando a coordenação, Sim. ela nem era daquele jeito que vocês conhecem hoje. Caraca. Eram as 2 salas no final, assim, do corredor. Não tinha aquela porta de vidro. Eram 2 salas de aula. Um lado era a sala dos professores, o outro era a coordenação. E aí a gente ficava na mesa, assim, em volta da mesa da Brenda. Toda oportunidade, às vezes a gente, tipo, não almoçava ou almoçava mais tarde pra poder ficar no nosso horário de almoço na orelha da Brenda. Chamava de horário da Brenda, né? Era meia hora de Brenda. Meia hora. A gente tinha uma hora de almoço, então a gente separava meia hora de Brenda e meia hora de almoço. E a gente ficava lá na orelha dela, e nisso a gente criou uma relação muito boa. Muito, Sim. muito boa. E quando eu comecei a trabalhar na escola, aí deslanchou. Sim. Porque aí Aí a gente virou amizade forte, Foi. assim, né? Já Foi. era. A gente Foi. acaba se tornando Sim, amigo, a gente tinha amigo um de vínculo, né? alguns. Sim. Um vínculo muito carinhoso. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar no colégio, a gente não desgrudou mais. E aí, quando começou o projeto do vôlei, quer ver? Você tem a foto da gente junta no hand? Gente, Tenho. Eu deixei separado baby, aqui, assim, ó. É de muito bom. tudo. Quando ela era... Porque assim, a gente tinha esse Vamos vínculo lá. muito grande, e a Brenda, ela sempre foi minha mentora. Muito. Caraca! Nossa, 2 babies mesmo. Sim, Forte, duas baby real. Forte, olha isso. Meu Era esse Deus! grude. Aqui a camiseta do primeiro a gente trouxe pra Gente, mostrar. Caraca! Eu usava isso aqui, era o meu Uniforme número da sorte. 00. Ai, que legal, Tem que mostrar pra câmera, gente. né? Caraca, que incrível! Muito fofinho, né? Muito legal, muito legal. Incrível. E assim, eu lembro que a gente foi construindo essa relação, né? E quando eu comecei a trabalhar na escola, a gente, nossa, não desgrudava mais. A gente trabalhava ali na biblioteca juntas, né? Na época da pandemia, Sim. cada uma num computador, a gente, nossa, Sim. não desgrudava. E aí, esse processo que eu vivi de mudar para educação física, ele não teria acontecido se eu não tivesse tido rende com a Brenda, e se eu não fosse amiga da Brenda, eu não teria descoberto, assim, que eu queria viver isso. E aí, eu lembro quando eu decidi que eu queria trocar o curso e eu falei pra ela, foi muito por causa do vôlei. Porque, o que aconteceu? Ela me falou, amiga, vai ter a seletiva, eu não podia porque tinha aula de lab experimental de física, assim, no dia, então eu não tava na Nossa, negócio seletiva. super divertido. Super legal. Super legal. E aí, no primeiro jogo, que inclusive a gente tava tentando lembrar a data, se foi 25 ou 29 de março, esse dia eu falei pra ela, é um sábado de manhã, era o primeiro jogo, era a estreia do Crescer Vôlei. Ela falou, amiga, vamos junto. Tipo assim, vamos junto, eu quero que você esteja lá comigo, ajuda. Estar em 2 pessoas também facilita muito o trabalho, muito. Sim. Então eu fui como assistente dela. A gente tem a comissão técnica, né? Ela montou a comissão técnica dela e Eu a tenho Diva
É verdade, o professor ele tem esse espaço pra montar a comissão técnica dele. Sim. Ela me colocou e eu ali tava no negócio da logística. Eu lembro que uma aluna passou mal no dia e eu tava lá, tipo, ajudei a aluna. Foi muito nesse sentido. E eu lembro, eu não esqueço desse dia. Eu mandei uma foto pra ela subindo a rua de casa, porque eu tava indo encontrar a van, que a van ia passar no meio, ia me pegar na esquina de casa. Eu mandei, falei, foto pra ela e mandei assim: indo assistir, acordando 7 horas da manhã pra ir assistir o time da minha amiga. Aí ela pegou e mandou assim: o nosso time. As palavras têm poder, sabe? O nosso Forte, time. assim, Indo forte. acompanhar o nosso time. Aí eu, nossa, Nossa. Falando. se você tá falando. E assim, eu tava zero. Isso zero passava pela minha cabeça. Eu falo, hoje em dia eu olho pra trás, eu não sei como a educação física nunca passou pela minha cabeça. É. Porque Que é a eu sua cara. vivia isso. Eu vivia Forte, isso. é mesmo. O Nelsinho, gente, eu atormentava o Nelsinho. Eu enchia o saco. Eu dava muito trabalho nesse sentido, porque eu era obcecada por praticar esporte. Como que nunca passou pela minha cabeça? Que eu queria fazer educação física. Mas enfim, né? Devaneios. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente criou essa relação. Depois que o vôlei começou, ficou tudo fácil, porque a gente já tinha isso. E a Brenda, Sim. a gente é muito amiga, mas eu falo pra ela, a relação que a gente tem desde sempre, ela nunca vai deixar de ser minha mentora. Nunca vai deixar, nunca. Só que hoje a gente tem uma relação tão legal. Gente, eu não sei... A gente, no nosso... É o Yin e o Yang. Aham. Sabe? Banana A de gente pijama não é- tem muitos. E a gente se equilibra muito. A gente tem personalidades Isso. muito diferentes. Então a gente se equilibra muito. É muito legal. Vocês não são da época dos bananas de pijama, né? Não, porém conheço. Eu sou. Não podem conhecer. Tem o B1 e o B2, né? E a gente fala... O pessoal fala, a gente fala que é o B1 e o B2. É a Bia e a Brenda. No Sim. nosso chaveiro. Cadê na chave? Acho que até A minha tá lá trouxe. na escola. Tem um Não, coisinho. B2. Vou dar meu B2 que legal. Eu dei uma chavezinha pra ela dessa, assim. Ai, que um B1. com o B1 e o coraçãozinho. A dinâmica é muito gostosa, assim. É Que desse amor. tanto. E, tipo assim, vocês... porque vocês se veem direto, né? Sempre se veem. E vocês conseguem lidar numa boa, então. Tipo assim, não tem aquela coisa de se estranhar, de se ver Nossa. muito. Cara, não. Eu acho que a Zero. gente nunca se estranhou, né? Não. Caraca. Nossa, Na verdade, tipo realmente assim, é muito todas bom. as coisas a gente discorda com um respeito Aham. inacreditável, assim. Em tudo. E E é a gente justamente isso. discorda de muita coisa. Exatamente. De muita coisa, assim, né? De várias coisas. É, de várias coisas, porque nós somos pessoas muito diferentes, de personalidades muito diferentes. Sim. Vocês, não sei se vocês... A gente tem essa brisa dos Eu já sei o que temperamentos. você vai falar. A gente tem muito essa coisa Você dos já ouviu temperamentos. falar dos temperamentos? Os 4 temperamentos? Acho que já. É, mas Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Com os nomes, não. Tá. E esses 4 temperamentos, É uma assim, teoria, assim. Eu acho que é de um psicanalista, de um psicólogo, que ele divide a humanidade em 4 temperamentos. E aí, 2 de... Cada um tem o seu elemento, né? Então, água, ar, terra e fogo. Cada um tem as suas características. parece, tá parecendo mais místico do que é. Não é nada místico, Não é na verdade. místico, não é É místico. só um negócio de É uma teoria é padrão de psicológica. comportamento, assim, sabe? É o jeito que a pessoa Isso. reage, lida, vê o mundo. É tipo isso, entendeu? Isso. E nós somos as duas pontas extremas. Então, assim, a Brenda, Exato. ela é a pura fleumática. A pessoa calma, que, poxa vida, ela não faz questão, ela prefere a paz do que estar certa. E, nossa, Foge de a gente briga, resolve não esse gosta de problema briga. com tranquilidade. Tá ruim pra você, eu cedo. Eu fica cedo. tranquilo. Eu fico ruim pra mim, pra ficar bom pra você. E eu tô lá do outro lado. Eu sou colérica. forte. Eu tô na outra ponta. Eu sou muito mais explosiva. Eu sou muito mais... de ser. E assim, a gente fala muito sobre isso. Porque, como tudo na vida, né? Tudo tem seus defeitos. Tudo tem seus problemas, suas qualidades. E eu afirmo com toda certeza que eu seria uma pessoa muito pior se eu não tivesse a Brenda na minha vida. Cara, eu melhorei muito também, tá? E a Brenda seria uma Então. pessoa muito mais passiva. Muito mais passiva. Muito mais passiva. As pessoas... Porque assim, qual é a nossa dinâmica? Geralmente acontece assim. Alguém monta em cima da Brenda e eu fico E ela transtornada. fala, "Ô, Eu falo, louco, para, o que você tá fazendo? tirando. Eu falo, Brenda, não, São você as tá errado. palavras, né? Você tá... Sim. O nego tá te tirando. Você tá Isso. errado. Eu É falo por pra aí. ela, falo, tá errado, Brenda. A É pessoa tá isso mesmo. fazendo isso e isso com você, tá errado. Aí ela fala, ela para assim, ela põe a mão. Eu não tinha pensado nisso, por esse lado. Nossa, menina, não tinha pensado nisso. Aí eu falo, pois é, nessa hora eu já tô de pé no quartinho da educação física, andando de um lado pro outro, porque eu fico transtornada. E ao mesmo tempo, às vezes, alguma coisa acontece, eu vou até a Brenda e falo, Brenda, Pelo amor de Deus. Pelo amor eu de tô Deus. errada? Não. eu tô errada? E ela fala, você não tá errada, mas você precisa resolver com calma. E aí a gente vai se equilibrando. Destrincha e tal, né? Ah, que legal isso. E geralmente, por que a gente fala que a gente discorda muito?
Porque a Brenda tem uma lente, uma perspectiva, um jeito de resolver as coisas que é totalmente diferente do meu. Uhum. Então, às vezes, a gente nunca toma nenhuma decisão sozinha. E é Nossa, sempre assim. é até meio difícil isso. É, porque é a muito gente acaba engraçado. A criando uma molecada, dependência, assim. Tipo a assim, molecada cara, vem. olha, tá acontecendo Exato. isso. Será que eu tô viajando? É meio É isso. nesse modelo. Preciso falar tal coisa. Os moleques do vôlei, principalmente, né? Ô, Bia, você consegue... Deixa eu falar com a Brenda. A gente já fala. Ou então, tipo assim, deixa a gente pensar um pouquinho que a gente já vai... A gente já dá um já vai retorno pra resolver. vocês. Porque a gente sabe que Resolve a gente se em equilibra. conjunto, é. Sim. As nossas melhores decisões são as que a gente toma junto, assim. Caraca, É bizarro. É É. muito louco, gente. É inexplicável a relação que a gente tem. É. E essa relação boa de vocês também, vocês passam muito isso pro time, né? Que eu vejo que vocês, tipo assim, são bem juntos, assim, o time, né? Sim, Isso é muito legal. sim. Sim. A gente... Eles percebem, né? Não tem como. É, eles percebem. É, E todo mundo percebe. A gente anda assim, A gente na anda escola. assim, ó. Eu nunca vejo vocês separados. Nunca vejo. Ninguém vê, porque a gente não tá separado. Não, esse ano, as grades, assim, mudou a minha grade no meio do ano, enfim. Calhou, acho A que não gente sei o que brinca de aconteceu. separado nós. Separaram a gente. De sexta-feira, a minha amiga não tá na escola. E Uma eu- injustiça com muito- É uma aula. justiça, exatamente. Chega a hora do almoço, assim, eu pego a minha marmita e eu fico com o meu potinho de marmita, eu olho pra um lado, eu olho pro outro, eu fico, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não sei ficar sem a Brenda aqui, É eu não sei almoçar terrível. sem a Brenda. E mesmo, assim, é muito engraçado, porque até quando a gente tá cansada junta. A gente fica em silêncio A aqui. gente fica em silêncio almoça em junto. silêncio, de repente. A gente almoça em silêncio, juntas em silêncio. É muito engraçado, gente, sério. Meninas, e como vocês fazem na questão da seletiva do vôlei? Porque, tipo assim, opinião de fora, né? Não sei nada, gente. Mas, tipo assim, eu imagino que vocês. Essa pessoa tem um fundamento, tem uma base. Mas se for uma pessoa que não tem, zero tem, tipo, tem vontade, como vocês lidam com isso, assim? Quer começar? Posso começar. São vários os critérios que a gente usa na hora de olhar, né? Como que a gente tem feito? Esse ano nós separamos em 2 dias, né? O feminino e o masculino. A altura da rede é diferente, do feminino é bem mais baixa que a do masculino. Então, a gente começa olhando o fundamento. Então, Sim. tem toque, tem manchete, tem saque, como que é? Qual que é o posicionamento desse atleta em quadra, esse futuro atleta e tal. Então, isso é uma coisa que a gente já leva em consideração, é uma das primeiras coisas que a gente olha. Uhum. E aí também características físicas acaba sendo importante para o vôlei. A Sim. altura é algo que a gente também leva em consideração. E aí a gente vai anotando no decorrer da seletiva, e num dado momento a gente também tem que pensar como um todo, o aluno como um todo. Como que é esse aluno para a coordenação? Então, depois a gente termina, isso é uma questão, eu sempre falo para eles na seletiva. A gente leva a listinha e fala, ó, antes era a Marici, né? Como que são esses alunos e tal, a gente dá uma sondada socialmente para ver como que para ver porque a pessoa, comportamento, exatamente, porque ela vai representar o colégio, vai Sim. representar as características do colégio, como que se diz? Vai levar As o nome. cores do colégio, exatamente, vai levar o nome. Então, tudo isso é importante. A gente leva eles para fora, Sim. em outras escolas, então a gente leva tudo isso em consideração. E é muito engraçado, porque eu sou muito observadora. Muito. Eu acho que essa é uma das minhas maiores características. Sim. Pro bem ou Nada pro passa. Tá mal, mas Nada nada passa. Às vezes a Brenda, ela olha, ela fala... Na seletiva, isso acontece muito. Ela fala, amiga, quem é aquela pessoa? Aquele aluno. Porque ainda mais Tem que ela alguns que eu não não tá... conheço. ela não tá tão inserida no ensino médio com vocês como eu tô, né? Sim. Então ela não conhece o perfil de alguns de vocês. Ela fala assim, como é esse aluno? Eu falo, esse cara aqui, ele é do esporte. Ele tá afim. Esse cara, ele quer. Esse cara Isso. quer. Ele não é... Ele A não gente tem um brinca, fundamento. o cara mas tem querência. ele tem querência, ele tem desejança. Desejança. Ele tem desejância. Porque o cara, ele pode não ser tão bom e tá tudo certo. Se o cara quer, Faz tá, diferença. Vai acontecer, né? Dá pra dar um jeito. exatamente. Sim. A gente resolve, sabe? E na hora do não, tipo assim, quando a galera vai fazer a seletiva, como é pra vocês essa parte de chegar e falar, você não passou, pô. Tá. A gente nem fala, né? Na É. verdade. Eu não chego no cara e falo assim, Sim. Mabiana, você... Você Não pode. Não. A gente publica uma lista Isso. dos aprovados no Instagram do Crescer Vôlei, @crescervôlei. @crescer vôlei. A gente publica uma Tudo lá. lista no Instagram. E aí o cara vê que ele passou, ele Uhum. procura o nome dele. Se o nome dele não estiver lá,
Mas Ah, assim, não funciona. na seletiva a gente já também deixa muito explícito, ó. Se você não passar, tem o ano que vem, Sim. tenta de novo, sabe? A gente tenta também, de alguma forma, não desestimular. Sim. E a gente observa muitas coisas ao longo do ano também. Como a gente tem um contato direto com vocês, isso a gente aprendeu muito com o Nelsinho. Sim. A gente tem um contato direto com vocês, a gente vê o cara que tentou o ano inteiro. Então, Uhum. tem alguns alunos que não passaram na seletiva esse ano e que a gente tem grandes planos. Pescou, A né? gente pescou. Sim. A gente vê o cara ao longo do ano e você fala, meu, esse cara, olha o que ele tá fazendo, olha o que ele fez aqui nesse jogo, Que olha como legal. ele jogou aqui. A gente observa o É aluno ao longo importante do isso. ano. E a gente fala isso pro cara na seletiva, porque Sim. o cara que não passou na seletiva, se empenhou ao longo do ano e tem a moral de aparecer de novo, e tem a vontade, a desejância. A desejância de que o cara vai ser disciplinado Exato, depois. Ele exatamente. vai colar nos treinos, ele vai fazer acontecer. Exato. Que é o mais importante, né? Exatamente, Não faz adianta o muita cara ser diferença. bom e não aparecer, né? Exatamente. E por vocês irem em jogos, assim, fora da escola e tudo, eu acredito que vocês têm experiências muito marcantes, né? Eu queria saber uma experiência marcante boa e uma ruim de vocês, assim, em jogos e junto com o time. Nossa, eu já sei a boa. A boa foi a medalha de 2023. Então eu tenho duas. Foi a primeira que me passou na cabeça. A medalha foi de muito 23 especial. foi muito Nossa, o primeiro jogo que a gente ganhou é 23. Sim, Eu muito não especial esqueço também. disso. Várias memórias boas, então, né? Vai, então vai. O primeiro, eu lembro, assim, a gente, no hand, eu me lesionei no começo de 2019. Eu rompi 3 ligamentos do tornozelo e fiquei o ano de 2019 quase todo sem jogar. Voltei no final, não voltei do mesmo jeito, enfim. Pra Bia adolescente, foi muito difícil de lidar com isso. Foi muito difícil, assim. Eu fiquei muito triste. Eu não consegui acompanhar o time no último ano. Eu lembro de acompanhar as meninas nos jogos. Eu já ia quase como comissão técnica. Ela já tava quase virando naquele momento. Eu tava sempre com as meninas, mas eu não podia estar jogando. Pra mim foi super difícil, assim. aham. E eu lembro que era um time que tava no começo, então, nossa, eu lembro, eu sou muito competitiva, então perder... Não, hein, Mariana? Eu sou muito competitiva, então, pra mim, os jogos que a gente perdia, nossa, era difícil demais de lidar com isso. E eu lembro quando a gente jogou no primeiro jogo do Crescer Vôlei, a gente perdeu num placar 26-24, assim, primeiro set, o segundo também foi muito perto, de uma equipe muito forte. E a gente ficou com aquele gosto, com aquela Tipo, sabe, dá. tava ali, sabe, Sim. tava ali. E aí, o jogo seguinte, a gente foi jogar, foi lá no Liceu, ou no São José, foi em alguma das duas, não sei se é a mesma coisa, na verdade. Foi no Liceu, foi no Liceu. Também não sei dizer. Foi no Liceu. Acabei de receber no ponto que foi no Liceu. E eu lembro que a hora que acabou o primeiro set, a gente ganhou, começou a me subir um negócio, assim, uma sensação de tipo, meu Deus. A hora que acabou o segundo set e a gente ganhou, eu lembro de olhar os meninos, o time comemorando, a Brenda virou de costas, porque a comissão técnica fica uma pessoa em pé e uma sentada, então a Brenda fica de pé e eu fico sentada atrás dela. E eu fico que nem uma voz na cabeça dela, assim, falando as coisas na orelha dela. E aí a Brenda virou, assim, pra mim, e a hora que eu levantei, a gente se abraçou, as duas se emocionaram, porque aquilo foi como se fosse um abraço por causa do que a gente tinha passado com o Randy, sabe? Porque Sim. foi sofrido, tinha sido Foi sofrido. muito sofrido. Foi sofrido, era o começo de tudo, sabe? Era o começo de um projeto, começo de muita coisa. Sim. Quando a gente ganhou aquele primeiro jogo, eu não esqueço desse abraço. Lembrado. A hora que a gente se abraçou, assim, foi a sensação de que a gente foi vingada. A sensação que eu tive é que eu fui vingada, entendeu? Nossa, de verdade, Eu me cara. vinguei. Que pessoa. Cara, eu me senti vingada naquele momento. Vingada, sabe? Eu abracei a Era Brenda como se a gente tivesse um dever cumprido, assim. Isso. Como se a gente tivesse concluído. Vingança! Valeu a pena. Vocês entenderam o negócio da Fleg? Valeu, Mari, como que elas veem o mundo, né? Não, a vingança foi a memória mais Não, marcante. não, mas a gente se vingou, tá? Ai, vai ser dando assim lá longe. E o marcante medalha. negativo. Já Cara, acabou? Não, Positivo? tem a Então pode positiva da contar. medalha. Cara, né, a que foi no mesmo ano. medalha foi muito especial também. Foi o primeiro ano do vôlei, 2023. Eram 5 equipes, né? Eram 5 equipes. 5 equipes no total e a gente conquistou o bronze. Foi muito especial esse jogo. Foi muito legal. Que legal. Nelsinho tava lá nesse dia também, assistindo Foi, o a jogo. gente tem uma foi foto, muito bacana. E essa é a foto, Acho é a que tem foto pra também. mim, assim, porque eu tô no meio, tá a Brenda de um lado e o Nelsinho do outro. Os Tipo pais. assim, você tá em Pai da criança. Os caras são só as duas maiores referências de educação física da vida, sabe? Nossa,
eu lembro da gente pegar a medalha assim, foi Cara, é mesmo. Que legal. Foi muito doido. Eu acho as fotos. Deus foi muito bom com a gente. É muito bom. Mas Aqui, assim, ó. cadê? Ai, gracinha. Fofinho. Muito legal, É né? Bia? A Bia aqui também. Cara, foi porque o primeiro ano do Crescer Vôlei, assim, ele aconteceu exatamente do jeito que ele precisava acontecer, com as pessoas que precisava acontecer, para que a gente conseguisse Ter espaço. ter espaço, e o plano é crescer o projeto na escola, né? Sim. E as coisas aconteceram do jeitinho que precisava acontecer Sim. para que a gente tivesse a vontade de continuar e o incentivo de Sim. continuar, sabe? Sim, sim. Agora, uma negativa, Uma negativa. eu tenho uma negativa. Eu acho que as lesões são as Eu tava tristes, pensando, né? eu tava pensando nas Nos- lesões e nas derrotas. Vingança. colérica. Ela, assim, Então, Paquinha, perder é muito Eu difícil. sou- É ruim ao mesmo. mesmo tempo que eu sou muito doida da cabeça, eu sou muito otimista. Eu confio muito. Eu falo, gente, eu falo muito pros meninos. O Nicolas tá aqui, ele não me deixa mentir. Eu falo, eu tô vendo o que vocês conseguem fazer. Eu vejo que a gente consegue ganhar esse jogo. Tá claro pra mim que a gente consegue ganhar esse jogo. E é um jogo que a gente consegue ganhar e a gente perde. Eu lembro de quando a gente perdeu a semi em 2023. A gente perdeu a semi Sim. e E, tipo assim, dava muito. assim, Dava muito, mas o esporte é assim. é isso. E O era, e esporte de é novo, assim, um ganha, um perde. exato. E era o primeiro ano do projeto. A gente, hoje, com a maturidade que a gente tem, com a A gente experiência não que a tinha gente tá ganhando, experiência a com gente vôlei. não tinha. A gente foi aprendendo, Exato. crescendo junto com eles. Exato. Então, assim, a gente hoje, nossa, a gente. Se a gente tivesse hoje o conhecimento que a gente tem, a facilidade que a gente tem com o esporte, com o vôlei, com o time que a gente tinha, né, seria outra coisa, mas, de novo, as coisas acontecem do jeitinho que elas Que elas tinham precisam que acontecer. Mas eu lembro quando a gente perdeu a semi, eu lembro de olhar o rostinho deles, assim. Eu lembro de ver a tristeza no rostinho deles. É. Nossa, isso acabou comigo. Eu não esqueço É desse verdade. dia. Porque a gente tava na quadra do Rio Branco. E eu lembro que o pessoal da minha igreja foi assistir o jogo, tava lotada o lugar, assim, Eles foi... sabiam que eles podiam ganhar também. Sim. Então, assim, exatamente, a gente não foi pro jogo pensando Só a pouco. gente achando. Eles estavam confiando Eles também junto com a sabiam. gente. Sim. E aí a gente chegou perto, não foi um jogo espaçado, a Não gente chegou foi. perto. Nos 2 sets a gente chegou perto. E aí a gente perdeu. E aí eu lembro da cena, na hora que a gente perdeu, assim, o juiz deu que o jogo tinha encerrado, e aí o pessoal da outra equipe começou a comemorar do outro lado da rede, e os nossos, assim, abaixaram a cabeça. É terrível esse momento. Nossa, que Foi dor muito isso. ruim. E foi o nosso primeiro Numa desse, semi- assim, né? É, Um jogo eliminatório, fase mata-mata, foi o nosso primeiro. sim, foi mesmo. E eu Porque lembro, a gente passou direto pra semi, não tinha É. quartas, né? Eram 5 equipes. e eu lembro, nossa, eu não esqueço disso, assim, e aí começa, né, um passa mal, o outro vai não sei o quê, e aí, nossa, E vocês tendo que aguentar por vocês junto com eles. isso. Essa é a parte que... Não dá pra doer eles na não hora da veem, gente. exatamente. A gente deixa pra Essa é a sentir parte que- depois, né? Essa é a parte que eles não veem, assim, que a gente tem que tá lá, a gente não pode ficar nervosa. Não tem espaço pra gente estar nervosa. Porque senão Porque a transparece. gente passa pra eles. Passa pra Porque, eles. pô, se a minha treinadora já tá nervosa, como que eu não vou Imagina eu, ficar? né? Como que eu Exato, vou entrar na exato. quadra confiando, né? Exato. É muito complicado mesmo. A gente não pode ficar nervosa no pré. A gente não pode ficar nervosa durante. E se a gente perde, a gente não pode ficar triste depois, porque eu preciso acolher o cara que ficou triste. Preciso Sim. sustentar Eu eles, preciso né? sustentar. Eu preciso falar. E aí, assim, às vezes eu tô com vontade de... Eu sou chorona, que dói. Eu sou muito chorona. Às vezes acaba o jogo, meu olho mareja, eu tenho que segurar e falar, Ela em fala casa, pra minha amiga que vontade de chorar que eu Eu tô. falo, E ela eu tô morrendo engole. de vontade pai. de chorar. Aí eu engulo, a gente segura as pontas com eles, fala, gente, faz parte, a gente tem que... Aí a gente junta pro É. pós, fala, ó, o que aconteceu de errado aqui? É isso, 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 a gente vai trabalhar isso, 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 o próximo jogo é tal dia, vamos pra cima, e é isso. Aí eu chego em casa e choro em casa. E na hora, tipo assim, de decidir as estratégias, então é tudo junto. É uma pensando junto com a outra. Tipo, ó, amiga, eu Sempre. acho que é isso, aí a outra vai e Sempre. pontua. Sempre. Legal. A gente teve o Juan também, importante. Beijo, Juan. Beijo, Juan. Saudades. É muito importante a gente citar o Juan aqui. Sim. 2023, o Juan era monitor do corredor. Vocês chegaram a conhecê-lo? Sim. Alto, muito alto. Sim, Uma Tarzan, pessoa assim, queridaça. Uma pessoa queridaça. Tipo assim, e ele tinha sido atleta de vôlei. Acho que na Pela fonte, fonte. né? Então ele ajudou muito tecnicamente no ano de 2023. Os atletas nos ajudou a entender muita coisa sobre o jogo. E aí as decisões começaram a ser tomadas em 3 já em 2023, né?
Aí o Rua ficou 23 e 24. E Final de 24 ele já falou pra gente que ele ia que sair. ele já ia sair mesmo. Que ele precisava fazer outros estágios e tudo mais, Sim. né? Por conta da faculdade. E aí ficamos em 2025 só eu e Bia. Mas desde sempre essa decisão de estratégia, de quem eu vou colocar em tal lugar. E se a gente fizer assim? E se a gente fizer assim? Sempre foi muito, muito conversadinho. E né? é muito uma relação de confiança. Então, assim, eu sempre falo pra Brenda, porque pra mim é muito claro, a decisão final é dela, ponto. Sim. Então, às vezes eu falo, Bre, eu acho isso. Ela fala, amiga, eu acho aquilo. Eu falo, então, a gente Às vezes eu vou conversa, na minha, às conversa. Se a gente chega num consenso, a gente funciona dessa forma. Uhum. Ou então eu falo, amiga, eu falo sempre assim. Eu confio em você. Eu confio em você. Faz o que você. A gente faz o jeito que você tá falando, então. Eu confio em você e Sim. sempre dá certo. Sim. Diva, né? Não tem Sim. como. Mas é importante ter essa relação de saber ouvir mesmo. Tipo assim, tô fechada com o que eu penso, é isso. Mas estar receptiva, né, pra ouvir a opinião da outra. É isso. Porque às vezes a gente acha, né, nossa, não, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Mas aí, plim, surge uma outra ideia do outro lado. Fala uma coisa, nossa, caramba, não tinha pensado nisso. Putz, isso Mas é precisa exatamente tentar. isso o nosso trabalho. Essa é a nossa dinâmica. A gente Muito tem legal muito, isso, tipo é assim, importante. de ouvir a colega. E é muito engraçado porque às vezes tem algumas decisões que a gente fala que é dar uma de Nelson. Que é quando a gente precisa Verdade. tomar uma decisão arriscada. O Nelsinho, ele é um cara Nossa. corajoso. Às vezes ele faz umas coisas assim, o jogo... Assim, o futsal ele joga com goleiro linha. Ufa. Vocês sabem disso, já né? repararam. Vocês estão lá, Mavi tá lá Vocês sempre, você assistem, sabe, né? A maioria. E as categorias todas jogam com goleiro linha. É um risco. É um risco grande. Mas se eles jogarem bem com goleiro linha, Funciona Eles arrasam É, daí. eles né? arrasam, Eles são tipo assim, exatamente. caramba, ganharam o vantagem jogo numérica goleiro. clara, assim, entendeu? Exato. Só que tem E que às ter vezes a todo um gente fala trabalho, que né? no vôlei a gente precisa jogar com o goleiro linha. É isso. A gente fala, ó, essa decisão aqui, ela vai ser de goleiro linha. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa arriscar, mexer aqui, trocar fulano, trocar ciclano, mudar as posições, fazer tal formação, fazer tal coisa. Isso aqui vai ser... A gente fala, vai vai entrar dar uma pra de Nelson. história do Crescer Vôlei. Se der errado, meu Deus do céu. Mas se der certo, vai entrar Meu pra história Deus do do céu, Crescer Vôlei. Meu Deus do céu. É. E até agora Amo. todas deram certo. Todas deram Todas certo. deram certo. É isso. Que legal. A gente... eu não esqueço disso também. Às vezes a gente vai matutando em casa, cada uma na sua casa, pensando, aí começa a pingar um áudio no celular uma da outra, quando a gente vai ver, tipo, eu mandei uma mensagem de uma coisa que ela tava pensando, Caraca. ou ela me manda, é nesse nível, ela me manda uma mensagem de uma coisa que eu tava pensando, eu falo, eu pensei nisso, tipo, há meia hora atrás. Telepatia. Em fazer E isso se a gente meia fizer hora essa atrás. mudança? Se a gente colocar fulano aqui? A gente fez isso no Sub-14, as A gente meninas fez são isso no muito 14. novas, a gente tem meninas de 12, 13, só uma de 14 anos. Então, essas meninas mais novas, é esperado da idade que elas tenham mais dificuldade de acompanhar algumas coisas. Isso faz parte da idade. E, nossa, temos um timaço. Sub-14, um timaço. Sim. E elas estavam rodando um sistema de rotação que é o 4-2, que é um pouco mais simples, com 2 levantadoras, 4 atacantes, né? 4 pontas, e a gente jogando assim com elas. E aí, conforme o tempo vai passando, como a gente não queria só especializar as meninas, deixar elas focadas muito em uma habilidade só, queria que elas fossem mais completas. Só que as coisas começam a demanda começa a surgir, né? E aí a gente começa de, tipo assim, qual vai ser o momento da gente trocar pro 5-1, né? Que é o sistema de rotação mais elaborado, mais completo, né? Sim. Mas é muito mais difícil em compensação. Será que elas dão conta? Será que elas Só dão que elas são conta? meninas que têm a querência, que a gente falou. A A desejância. Elas estão... A gente sabe que se a gente colocar no colo delas, elas vão estudar, que foi o que aconteceu. E aí teve um dia que eu tava em casa no meio das férias, porque a gente não tem folga. O vôlei, não existe folga pra gente sobre o vôlei. Não existe. Julho inteiro a gente falou sobre o vôlei. A gente fala dezembro, janeiro. Chega nessa época, coitada da Brisa, sou ansiosa. Eu já começo assim, miga, o que a gente vai fazer nessa noite? Vai ano que vem. Ela já fica, Beatriz, calma. Por favor, se acalma. Deixa o ano Eu já que vem pro ano que vem. fico acelerada. E aí eu mandei um áudio pra ela, falei, miga, eu tava deitada no meu quarto, virada pra parede. E eu, de verdade, assim, eu tava virada pro lado de casa, assim, pra parede. Os pés pra cima, tinha uma ideia. E eu acho que a gente tem que rodar assim com essas meninas depois, agora no segundo semestre. O áudio, na hora que ela me respondeu, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, então tá Então a definido. resposta é A resposta é essa e deu muito certo. sim, deu Tá dando muito certo, certo. assim, as meninas. Foi como jogar com goleiro linha na semifinal, né? Porque Foi. a gente A gente trocou ia no... encarar uma fase eliminatória agora com elas, num sistema de rotação que poderia dar ponto pro adversário Sim. se elas errarem. Então foi bem arriscadinho, mas deu muito bom, assim. E a gente pensa muito a longo prazo. Então,
vamos supor que não dê certo esse ano, que a gente, sei lá, não leve uma medalha. A gente tá pensando a longo prazo, o projeto do Crescer Vôlei daqui a alguns anos, e não Sim. só agora, não só Tá 2025, sabe? Uhum. Essas meninas que têm a vontade de continuar, elas vão chegar muito mais prontas no ano que vem, muito mais ainda em 27. E o longo prazo do Crescer Vôlei, nossa, eu já fico ansiosa. Ai, Meninas. gente, muito bom. Muito bom. Muito obrigada. De Obrigada a verdade, foi vocês. muito bom ouvir vocês, muito gostoso. Foi muito É um legal assunto mesmo. muito bom, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. E obrigada a vocês também que assistiram. Não deixem de seguir o Crescer Vôlei no Instagram. Sim. E o CrescerCast também. Continue nos acompanhando aí o que a gente tá postando. E nos acompanhem no YouTube e no Spotify. Temos mais episódios aí pra quem quiser ver. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus. Tchau! Tchau, tchau.